Olá a todos, tudo bem? Como estão? Já estudaram as aulas um, 2 e 3? Começaram a fazer algum exercício? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão para o fórum. Agora a gente começa a nossa aula 4, que tem como tema tipos de teoremas. As três aulas anteriores são extremamente importantes vocês terem assistido e entendido para poder começar a entender essa aula número 4. Vamos lá? Bom, então, só resgatando um pouquinho que a gente fez na aula anterior, nós vimos que as afirmações matemáticas dividem-se em categorias, sejam elas teoremas, conjecturas, erros e absurdos. Por sua vez, os teoremas possuem outras designações de acordo com a importância e o papel que elas assumem ao longo de um texto. Os teoremas podem ser resultados, fatos, lemas, proposições, corolários e simplesmente afirmações. Nós vimos um exemplo de conjectura e relembramos alguns axiomas. Na aula de hoje, nós vamos abordar dois tipos de teoremas. Comecemos com o primeiro deles, é o teorema do tipo C, então. A afirmação do tipo CA, então B, é uma afirmação declarativa matemática na qual A é chamada de hipótese ou suposição e B é chamada de tese ou de conclusão. Essa afirmação do tipo se A então B, ela será verdadeira se a sentença A verdadeira implicar na sentença B também verdadeira, ok? Um exemplo que nós resgatamos de aulas anteriores é o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, no enunciado que nós apresentamos: em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse teorema não está escrito na forma se então, porque não aparecem as palavrinhas se e então nesse enunciado tal como está escrito. Como que a gente pode reescrevê-lo? Dessa forma se então. Para reescrevê-lo, a gente precisa identificar quem é a hipótese A e quem é a tese B do teorema. Então vamos lá. Hipótese A do nosso teorema. O que a gente tem aí de hipótese? Nós temos triângulo retângulo, hipotenusa e catetos. Então, vamos chamar de A medida da hipotenusa e B e C as medidas dos dois catetos desse triângulo retângulo. E de tese, nós temos o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do catetos. Então, uma vez que nós já demos o nome ou o valor para a medida da hipotenusa e dos catetos, nós podemos concluir que a tese é a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Então, dessa forma, a gente consegue reescrever o teorema de Pitágoras da forma se A é um comprimento da hipotenusa e B e C são os comprimentos dos catetos de um triângulo retângulo, então A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. A gente observa o seguinte, que não existe somente esta forma de escrever o teorema de Pitágoras. Podem existir outras formas usando a estrutura C, então. Então fica aí como um exercício de curiosidade para vocês procurarem outras formas de como o teorema de Pitágoras pode ser enunciado, principalmente usando a estrutura C, então. Eu já tinha me adiantado, mas vamos agora para o exemplo 2. No exemplo 2, temos o seguinte teorema. A soma de dois números inteiros pares é par. Como que a gente poderia escrever esse teorema na forma se então? Pensa um pouquinho. Para poder escrever esse teorema na forma se então, nós precisamos identificar, assim como nós vimos anteriormente, quem é a hipótese e quem é a tese desse teorema. Concordam comigo? Então, de hipótese, nós temos, vamos lá, a hipótese nós temos dois números inteiros, então x, um número inteiro, y, outro número inteiro,
e nós estamos assumindo que eles são números pares. E qual é a tese do nosso teorema? A tese é que a soma desses dois números que são pares também é par, ou seja, x mais y é um número par. Então, como que fica a escrita desse teorema na forma C, então? Então, como nós vimos, nós chamamos dois números x e y de inteiros pares e a gente tem como tese a soma deles ser par. Logo, a gente reescreve aquele teorema da seguinte forma: se x e y são inteiros pares, então x mais y é um número par. Como a gente viu na aula 1, a expressão do tipo se A, então B é considerada uma implicação. A gente pode falar que A implica B. E o símbolo usado é exatamente essa setinha aqui. Então, como que a gente pode reescrever este último teorema aqui, que nós já reescrevemos, usando símbolos matemáticos? Da seguinte forma: x pertencente aos inteiros e y pertencente aos inteiros pares implicam x mais y par. Ok? Muito bem. Vamos pensar agora em um exemplo fora da matemática. Temos a seguinte situação: ser paulista implica ser brasileiro. Aqui a gente vai considerar o fato de ser paulista aquela pessoa que nasceu no estado de São Paulo e o fato de ser brasileiro aquela pessoa que nasceu no Brasil. Desconsidera aqui a questão de nacionalidade e de sentimento de pertencer a um determinado estado, país, ok? É de ter nascido. Então, é fato que se uma pessoa é paulista, então ela é brasileira. Por quê? Porque toda pessoa que nasce no estado de São Paulo, com certeza nasce no Brasil, porque o São Paulo é um estado do país Brasil. Nós já vimos na aula 1 que a recíproca dessa afirmação não é verdadeira. Qual que é a recíproca dessa afirmação? Não ser brasileiro implica não ser paulista. Isso é falso, porque nem todo brasileiro necessariamente é paulista. A pessoa poderia, por exemplo, ter nascido no Rio de Janeiro, ela seria brasileira e não seria paulista. Utilizando alguns símbolos, vamos chamar P o fato de ser paulista e B o fato de ser brasileiro. E nós temos a seguinte implicação: ser paulista implica ser brasileiro. Quando ambas as afirmações são verdadeiras, isso sempre acontece, porque ser paulista implica ser brasileiro. Isso é possível em 100% dos casos, sendo aqui muito enfático. Agora, ser paulista implica em não ser brasileiro? Isso é impossível, porque se você nasceu no estado de São Paulo, então você é brasileiro. Agora, não ser paulista, ou seja, esse F significa que ser paulista é falso, ou, em outras palavras, não ser paulista implica ser brasileiro? Pensa um pouquinho. Não ser paulista, então eu posso ser mineiro. Ser mineiro é brasileiro? Sim, é possível, né? Agora, outra situação. Não ser paulista implica não ser brasileiro. É possível, sim ou não? Pensa um pouquinho. Bom, se eu não nasci no estado de São Paulo, se eu nasci em qualquer outro estado de São Paulo, eu sou brasileiro. Então, eu estou na situação anterior aqui. Mas eu posso ter nascido, por exemplo, no Chile. Eu não sou paulista e também não sou brasileiro. Então, isso também é possível, certo? O que a gente acabou de construir aqui do lado esquerdo da tela é o que a gente chama de tabela verdade da expressão se, então. Então, quando P é verdadeiro e B é verdadeiro, quando essas duas afirmações são verdadeiras e a gente tem uma implicação,
Isso é 100% garantido que é verdade. Agora, os outros 3 casos, a gente não consegue afirmar com certeza de que a gente sempre vai ter a veracidade dessa implicação. Um outro tipo de teorema que chama contrapositiva é uma espécie análoga ou derivada da expressão se então. A partir da tabela verdade, a gente viu o quê? A gente vai construir ou concluir a contrapositiva utilizando a tabela verdade da se então. Então, P implica B. A gente viu que é verdade, que isso sempre é possível. Ou seja, ser paulista implica ser brasileiro. Ser paulista implica não ser brasileiro é totalmente impossível. Não ser paulista e ser brasileiro é possível em alguns casos, né? Depende. E não ser paulista implicar não ser brasileiro também depende, né? Assim como eu adiantei no caso anterior, na tabela anterior, os últimos 3 casos, não podemos afirmar com certeza absoluta que a veracidade da implicação. A pergunta é: qual outra conclusão nós podemos tirar a partir da proposição P implica B? Vamos pensar na recíproca. B implica P? Pode ser, né? Porque ser brasileiro implica ser paulista? É possível. Uma pessoa que pega um brasileiro ao acaso. Ele pode ser paulista? Pode. A gente pode ter escolhido alguém que nasceu no estado de São Paulo. Então, isso é possível. Ser brasileiro implica não ser paulista? Também é possível. A gente pode escolher ao acaso um brasileiro e esse brasileiro ter nascido em qualquer outro estado que não seja o estado de São Paulo. Não ser brasileiro implica em ser paulista? Ele não nasceu no estado no Brasil. Então ele nasceu no estado de São Paulo? Definitivamente não. E por último, não ser brasileiro implica necessariamente que ele não é paulista? Correto, né? Porque se ele não nasceu no Brasil, ele não tem nem chance de ter nascido em qualquer um dos 26 estados do Brasil ou Distrito Federal. Então, comparando essas 2 tabelas que nós fizemos anteriormente, nós concluímos o quê? Que as proposições P implica B e não B implica não P são logicamente equivalentes. O que significa isso? Elas têm o mesmo valor lógico. P implicar B é verdadeiro e não B implicar não P também é verdadeiro, sem sombra de dúvidas. E a gente fala que uma é a contrapositiva da outra. Contrapositiva, por que a palavra contra? Porque a gente está considerando o contrário, né? A gente está considerando, de certa forma, a recíproca, mas não é exatamente a recíproca, e sim a negação da tese, implicando a negação da hipótese. Então, para fixar essa conclusão, vamos considerar o seguinte diagrama. O conjunto de todas as pessoas que nasceram no estado de São Paulo está contido no conjunto de todas as pessoas que nasceram no Brasil. A partir disso, o que a gente conclui? Que ser paulista implica necessariamente ser brasileiro. Agora, pensa o contrário. Quem não é brasileiro está fora desse círculo aqui, ok? Tem alguma chance de ser paulista? Não. Então, a pessoa que não é brasileira, ou seja, que está aqui fora, não tem nenhuma chance de ser paulista. Então, quer dizer que não ser brasileiro, implicar não ser paulista, é 100% possível de acontecer. Tudo bem? Entendido? Ótimo. Agora vamos para mais exemplos. Olha essa proposição 1. Nós dizemos, se x é igual a 2, então x quadrado é igual a 4. Como que fica a contrapositiva dessa proposição?
A contrapositiva, nós temos que fazer o quê? Encontrar a hipótese, a tese e fazer com que a negação da tese implique a negação da hipótese. Então, nesse caso, a hipótese é quem? X igual a 2. E quem é a tese? X² é igual a 4. Portanto, como que fica a contrapositiva? Se x² for diferente de 4, que é a negação da tese, então x é diferente de 2, ou seja, é a negação dessa hipótese. Tudo bem? Um outro exemplo. Como que fica a contrapositiva do teorema do exemplo 2 que nós vimos há pouco? E o teorema é: se x e y são inteiros pares, então x mais y é par. Como que fica essa contrapositiva? Eu vou deixar de exercício essa daí para vocês. Pensem um pouquinho e qualquer dúvida, vão no fórum tirar as dúvidas com os seus tutores. Muito bem, agora nós vamos ver o segundo tipo de teorema, que é um teorema da forma C e somente C. Alguns teoremas possuem a seguinte forma: se A, então B, e se B, então A. Vamos ver um exemplo. Se x é um inteiro par, então x mais 1 é ímpar. E se x mais 1 é ímpar, então x é par. Tem muitas palavras aí nesse teorema, vocês concordam comigo? E muitas ideias repetidas. Ou seja, é uma sentença prolixa, que está cheia de informações, cheia de repetições. A gente pode enxugar essa proposição e reescrevê-la da seguinte forma: um inteiro x é par se e somente se x mais 1 é ímpar. E esse teorema, ou melhor, esse enunciado, diz exatamente a mesma coisa que esse enunciado aqui de cima. Então, a gente conseguiu reescrever essa estrutura aqui numa estrutura do tipo A, C e somente CB. A estrutura se A, então B e se B, então A, pode ser resumida ou reescrita na estrutura A, C e somente CB. Essa afirmação C e somente C é verdadeira, matematicamente falando, se uma sentença A verdadeira implicar em uma sentença B verdadeira e vice-versa, ou seja, se ambas as sentenças verdadeiras forem equivalentes. Lá na nossa primeira aula, nós vimos que uma expressão do tipo A, C e somente CB é considerada uma equivalência ou uma biimplicação. E o símbolo usado é essa setinha dupla aí. E por que biimplicação? Porque se a gente reparar aqui no slide anterior, nós temos A implicando B e B implicando A. Então, nós temos duas implicações aqui. Então, por isso que a gente utiliza esse símbolo de setinha dupla. E o teorema do exemplo 6 anterior pode ser reescrito usando a simbologia matemática da seguinte forma: x inteiro é par, C e somente C, x mais 1, que é inteiro, é ímpar. Ou, de uma outra forma, pode ser lido: x ser par é equivalente a x mais 1 ser ímpar. Tudo bem? Tome nota aí. Aí fica a pergunta, né? Por que a expressão A, C e somente C é logicamente equivalente à expressão composta se A, então B, e se B, então A? Eu disse que assim que a gente começou a estudar esse segundo tipo de teorema, C e somente C, que essa expressão grandona aqui poderia ser enxugada, resumida nessa expressão aqui. Mas por que isso é lógico? A gente vai ver que sim. Vamos ver um exemplo. No mesmo exemplo que a gente acabou de ver. Um inteiro x é par, C e somente C, x mais 1 é ímpar. É o teorema que nós temos, que nós acabamos de exemplificar. Quem que é o A? X par. Quem é o B? X mais 1 ímpar. Então, vamos lá. Se
Então, nós estamos aqui numa estrutura, numa expressão da forma C e somente C. Então, vamos ler assim, ó. Se x mais 1 é ímpar, qual que é a nossa conclusão? X é par. Ok? Isso, isso nos dá a ideia do quê? Que o B, ou seja, essa afirmação B implica a expressão A. Tudo bem? Por outro lado, somente se x mais 1 é ímpar, então x é par. Ou seja, se o x mais 1 não for ímpar, então x não é par. E nisso a gente acaba de exemplificar ou de escrever a expressão, uma afirmação do tipo não B implica não A. Mas nós acabamos de ver a contrapositiva que não B implicar não A é a contrapositiva de A implica B. E elas são logicamente equivalentes. Então, dizer isso é o mesmo que dizer A implica B. Então, a gente tem a nossa pergunta respondida, que o C e somente C significa que este implica este e que este implica neste daqui. Tudo bem? Seguimos então. Então, nós temos aqui agora a seguinte, a gente resgatou aquela biimplicação. A biimplica B ou A é equivalente a B. Então, lembrando que A é x par e B é x mais 1 ímpar. Então, se x for par, isso é equivalente a x mais 1 ser ímpar. E isso é possível, ok? Agora, se o x é par e x mais 1 também é par, é possível? Não. X não é par e x mais 1 é ímpar. É possível ou impossível? Também impossível. E por fim, se x não for par, é equivalente a x mais 1 não ser ímpar? É possível. E aqui nós temos a tabela verdade da expressão C e somente C. Ou seja, o que a gente pode garantir com certeza é somente se ambas as expressões são verdadeiras ou ambas as expressões são falsas. Tudo bem? Então, tome nota de tudo que a gente viu até agora nessa aula. Compare com a teoria que nós vimos nas 3 aulas anteriores, tire suas conclusões. As dúvidas que vocês tiverem, correm lá para o fórum, que os tutores estão esperando, ansiosos para responder todas as suas dúvidas. Combinado assim? Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço e até mais.